situação e em que mundo nós estamos vivendo. Tá? Essa é a proposta. É refletir, é inquietar. Professor Orozinho, antes de eu passar a palavra para o senhor, convido aqui para sentar. Acho que o Nezinho deve vir ainda aqui. Ele está sabendo, mas está com outras agendas. Não veio, mas acredito que o Nezinho venha e a Jo também. Mas antes de eu passar a palavra para o professor Orozinho, eu quero provocar, porque o meu papel hoje aqui é provocar, né? Provocar. Existe aqui, eu fiz 2 recortes. Eu fiz um do jornal O Povo, página 14, do dia 22 de janeiro, onde diz assim: psiquiatra aponta prescrição abusiva de ansiolíticos. Prescrição indiscriminada e uso excessivo podem ser algumas das explicações para o alto consumo de ansiolíticos, remédios usados para controlar a ansiedade e tensão. A avaliação é do psiquiatra Dartil Xavier da Silveira, coordenador do Programa de Orientação e Atendimento de Dependentes da Universidade Federal. Convívio, consultório, e assim a carência de se ter isso para conversar. Quando eu vim aqui em Horizonte, no projeto piloto do Conselho Estadual de Educação, professor de Galinhares, era a formação de diretores de escola. E algumas dessas coisas que eu vou falar com vocês aqui, eu já falei com eles, né? E foi a primeira vez que eu dei essa palestra, assim, desse jeito. Foi muito gostoso, porque vai não crescendo, né, com o envolvimento das pessoas, e fica uma coisa muito legal. Eu acho, o Jair falou que a gente tem 1 hora, 1h30, eu acho que tudo começa, a gente pode começar, antes de falar especificamente sobre qualidade de vida, né, estresse e ansiedade, a gente podia começar a falar da motivação. Todos vocês são funcionários públicos, todos vocês já estão no regime de concursados, ou não sei se ainda tem terceirizados, mas né? Então, a gente, quando a gente nasce, acende um fogãozinho, né? E esse fogãozinho, a gente chama da energia que mantém a gente vivo, né? A gente está vivo e a gente está respirando. Então, esse respirar, esse viver é a chama que mantém a gente vivo. Então, vamos supor que a gente coloque em cima dessa chama uma panela. Essa panela somos nós. Bom, então tem essa energia que nos mantém vivo, e essa panela que somos nós, a gente coloca dentro dessa panela água, coloca massa de milho, coloca sal. Massa de milho, lá em São Paulo, a gente chama de fubá. Coloca um pouquinho de óleo, coloca algum tempero e deixa ferver. O que é que nós estamos fazendo? Qual é o nome desse prato? Polenta. Polenta, angu, mingau. E o que acontece quando ele chega assim num ponto de fervura? Quando ele começa a ferver, o que acontece? Que a gente até tem que dar umas mexidinhas assim para poder não... Começa a borbulhar, né? Não. Né? E chega uma hora que é um atrás do outro. Né? Então, essa imagem que eu criei é mais ou menos assim. Cada pof dessezinho que aparece é um impulso, é uma necessidade, é um motivo que aparece e a gente tem que buscar satisfazer. E a vida da gente é conseguir satisfazer o máximo desses impulsos. Tá certo? Entendeu? Eu posso, de repente, aqui comigo tem um pó, e eu fico aqui mexendo. Aí aparece nas pernas, né? Aparece? Então, se eu começo a mexer as pernas assim, né, alguns podem identificar que está surgindo pó. Eu estar com vontade de fazer xixi, né? Tá certo? Eu fico aqui me espremendo, mas eu não posso fazer xixi agora. É socialmente inadequado.
uma das viagens que eu fiz aí por esse período da América do Sul, na Bolívia, eu estava andando assim, de repente tinha aquelas cholas, aquelas índias que estavam do meu lado, de repente eu olhava, ela desaparecia, porque ela tinha agachado e fazia xixi na frente de todo mundo, simplesmente, aquelas roubonas lá, então abaixava, fazia xixi e só via. Ou seja, se eu tivesse com vontade, segurando até chegar no banheiro, ela não tinha esse tipo de ansiedade. Né? Aí é que vem a ansiedade, ou seja, a ansiedade é quando vem a necessidade, vem o impulso, vem o motivo, você vê que não consegue resolver, que não consegue satisfazer, aí você fica tenso, aparece a necessidade. Entenderam a necessidade, a definição? Se a palestra hoje for sobre motivação, aí eu ia direcionar a conversa da gente lá para a satisfação da necessidade, o Maslow, o Hesberg, etc. Eu puxei isso para a gente começar a falar de ansiedade. Eu defini a ansiedade como sendo quando a gente tem a sensação de sempre estar faltando tempo para que a gente chegue a algum lugar. Sempre faltam muitos minutos para o que quer que seja que a gente queira fazer. Quando a gente tem essa sensação de impotência, de que não vai dar, gera ansiedade. Então, quando eu não satisfaço os impulsos, quando eu não satisfaço esses drives, esses motivos, eu fico tenso, eu fico ansioso. Tá bom? É necessário haver ansiedade? É muito necessário haver ansiedade. É a ansiedade que faz com que a gente viva. Ou seja, vamos satisfazer, não conversar. Está errado. A gente tem que manter um vínculo, a gente tem que manter uma estrutura familiar em aberto, ela está ali, a gente está vivendo esse dia a dia da vida familiar. A gente tem que ter uma vida afetiva. Muitos desenvolvem essa vida afetiva através de um parceiro, de uma parceira, né? Namoro, noivo, caso, tem filhos. Então desenvolve essa vida afetiva que também tem a parte sexual. Mas tem muitas pessoas que conseguem desenvolver uma vida afetiva extremamente saudável, simplesmente gostando, simplesmente demonstrando emoção. Tem pessoas que não casam, que não têm parceiro, que não, né? E que são felizes. E por que são felizes? Porque tem capacidade de amar, tem capacidade de se dar, tem capacidade de desenvolver essa parte afetiva emocional. Enfim, mantém em equilíbrio todos esses aspectos. Quando falta um, a gente tem, né, vicariância, ou seja, o órgão falhou do lado de cá, mas aparece outro órgão que substitui aquilo que era para fazer. Ou seja, eu tenho várias bengalas, várias muletas, vários pontos auxiliares. Se eu mantenho todas elas funcionando. Mas como o Jair até colocou, eu vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, ou seja, a minha vida é o trabalho. E de repente, eu já atendi muita gente, eu já atendi na época que houveram muitos suicídios, né, nos PDV de banco que teve por aí, gente se suicidou. Por quê? O trabalho para ele era a coisa mais importante do mundo. Ele vivia em função do trabalho. Tinha família, tinha filhos, tudo, mas levava empurrando na barriga. Ele se dedicava totalmente ao trabalho. De repente foi mandado embora. Aí a pessoa pira, a pessoa surta. Por quê? Porque não teve outros aspectos que ele estivesse alimentando, que pudesse dar suporte, que pudesse ajudá-lo a superar aquele momento crítico. Então a gente tem que manter o equilíbrio entre todas essas partes, essas vidas que eu chamo. Se eu consigo isso, eu tenho qualidade de vida. Entendeu? E a qualidade de vida me permite viver com a ansiedade sob controle. E quando eu descuido, e quando eu permito que a ansiedade aumenta, o que acontece comigo? Alguém, eu até brinco quando a gente vai falar sobre isso, que nós vamos citar agora, listar uma série de
situações que mostram que a pessoa está em ansiedade, está com ansiedade, além do limite. Né? Algum de vocês já teve um tremozinho aqui na sobrancelha? E isso é um sinal de ansiedade. Então, o que é que eu brinco? Ó, eu vou começar a dizer alguns, e aquela pessoa que tiver com 10, né? Se estiver chegando nos 10, cuidado, né? Vamos parar um pouquinho. Tá bom? Então, esse tremorzinho, então, quando a gente começa a ter o tremorzinho, é porque a gente está com ansiedade. Tremores. Sensação de... Vai no jeito que eu? Ah, é? Isso aí ele fez agora, sabe? Tava desse jeito assim. Eu falei, Montinha, te vira aí que eu quero que você poste um de cada vez. Ele falou, não, estou pro PowerPoint. Ele disse, tudo isso aí agora. O cara é bom, né? Então, tremores, sensação de fraqueza, sensação de inquietação. Se vocês não quiserem copiar, não precisa que eu falei para a Nazinha que isso aqui vai ficar aí com ela. Aí é só tirar seu nome, tá bom? Inquietação, tensão muscular. Né, Jaime? Tá duro, né? Essa tensão aqui, né? Que mostra. É que eu queria deixar lá para frente falar em estresse, né? Mas ansiedade e estresse são as mesmas coisas. Ou seja, o estresse é um nome bonitinho, novo, moderno, para explicar a ansiedade, mas o significado é um só. Então, tensão muscular, dores musculares, sensação de fadiga fácil, cansado, né? Subir um lance de escada, de repente parar para poder respirar, porque acho que vai dar um infarto. Não pode parar. Eu não cheguei nem no 8 ainda. Tem tudinho, tem? Paulo. Sensação de desgaste, né? Cansaço, desgaste. Falta de ar. Respiração acelerada, né? Ao contrário da falta de ar. De repente eu começo a respiração acelerada. Sensação de fôlego curto. Palpitações. Eu corro para o cardiologista. Taquicardia. Corro para o cardiologista. Mas em nenhum momento eu falo, ei, por que está acontecendo isso comigo? Será que foi aquela briga que eu tive com o namorado? Será que foi porque eu respondi meu pai, eu estou aqui cheio de culpa? Né? Sabe? Então a gente tem que buscar as origens das causas. Pressão no peito. Sudorese. Sudorese é quando a camisa da gente fica toda manchada. Né? Suor. Eu já tive clientes que chegavam na terapia com as mãos frias. E eu não posso nem dizer que eram úmidas, porque eram literalmente molhadas de escorrer água. Entendeu? Então, mãos frias, úmidas. A sensação de boca seca. Vertigens, tonturas, náuseas, diarreia. Vocês acreditam nisso? Que a gente tem afininho por causa da tensão emocional? A gente está bonzinho, 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 e de repente, não vou trabalhar hoje. E aí, não sabe explicar por quê.